A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. E hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Ana Cíntia, que diz assim: eu me chamo Ana Cíntia, sou congregada na Congregação Cristã do Brasil, na Casa de Oração de Redenção, no Ceará. Sou dessa graça desde que me entendo por gente. Cresci no banco de uma igreja da Congregação Cristã do Brasil. Minha família toda é da Congregação Cristã do Brasil. Meus pais me ensinaram muito bem. Fui criada dentro da doutrina santa. Hoje eu vejo algumas irmãs falando e discutindo sobre santidade de cabelo, mas antes não havia discussão sobre isso, porque essa era a aparência comum de uma mulher santa. Não quero ofender ninguém, mas antigamente se conhecia de longe quem era quem. Uma mulher santa era uma mulher santa, e uma mulher mundana era uma mulher mundana. Simples assim. Porém, hoje está tudo diferente. O pecado do relativismo conseguiu corroer a doutrina da santidade, na minha opinião. Mas vou contar alguns breves acontecimentos que sucederam na minha vida. Eu nasci congregada. Fui uma criança congregada e uma jovem congregada. Tradicional, recatada em tudo, na educação, nas vestes e, sobretudo, na doutrina. Meu cabelo era comprido, claro, isso era normal. E na juventude, uma irmã, uma anciã, pegou no meu cabelo e falou: jovem, não toque no seu véu. O Senhor pôs virtude nele. Não ponha fivela, laço, grampo, tiara, não passe navalha, nem prenda. O Senhor gosta dele assim, solto. Amadas irmãs, eu não achei nada demais naquela palavra. Eu, por natureza, nunca gostei de pôr enfeite nenhum no meu cabelo. E só gostava de usar ele solto. Não que todas as irmãs da igreja devessem fazer isso, mas aquela palavra foi aceita por mim com normalidade. E eu acho que essa minha vontade de usar meu cabelo assim, naturalmente, já vinha de Deus. Ele estava só confirmando. Então, eu não fazia esforço nenhum para ser daquela maneira. Aquilo era o meu natural. Eu nunca entrei em conflito com isso. Só que, passando um tempo, eu passei para a faculdade. Terminei o ensino médio e passei para a faculdade. Só que a minha faculdade ficava em outro município. E aí, imagina, eu muito jovem, tendo terminado um ciclo de estudos e dar início a outra coisa que seria novidade na minha vida. Eu fiquei tão empolgada que eu nem orei. Não perguntei a Deus, eu só queria ir. Eu não perguntei nada a Deus, não pedi força, ajuda, sabedoria, enfim, não consultei a Deus, porque isso era comum em minhas orações. Eu sempre pedia a Deus que aplainasse os meus caminhos, endireitasse as minhas veredas. Mas eu não fiz isso, eu estava muito empolgada. Então, os meus pais resolveram que iriam sim encontrar um jeito de me mandar para a faculdade, mesmo eu morando muito longe dela. Então, minha mãe se lembrou de uma amiga que ela tinha ali, morando pertinho da faculdade, uma amiga dela de infância, que nos visitava de vez em quando. Eu a tinha como minha tia. E, incrivelmente, ela morava assim, no mesmo bairro da minha faculdade. E então, minha mãe entrou em contato com ela e explicou que estávamos com esse problema. E ela, não querendo que eu deixasse de estudar, se prontificou a me acolher na sua casa, até eu terminar o meu curso, que seria o tempo de uns 3 anos e meio. Então, nós fizemos todos os preparativos e, enfim,
Chegado o dia da viagem, eu fui. Fui para passar esse tempo na casa daquela mulher, que era quase da minha família, porque conhecia minha mãe desde pequena e me conhecia desde bebê. Só que nós não tínhamos assim uma convivência. A minha mãe não sabia muita coisa do dia a dia dela. Mesmo assim, elas se gostavam muito. E como já falei, ela era como uma tia para mim. Meus pais confiavam nela, é isso que eu estou querendo dizer. E aquela mulher era da mesma graça que nós. E ela tinha 2 filhos, um rapaz e uma moça da mesma idade que eu. Na verdade, eu até lembro dela ter levado seus filhos lá em casa, quando eu era pequena. Mas agora eles estavam grandes, eram jovens, assim como eu. Mas, enfim, eu fui bem recebida naquela casa. Ela tinha preparado um quarto só para mim. E tudo foi bom e parecia normal, pelo menos no começo. Eu era só felicidade e alegria. Eu acordava, tomava café com aquela família e depois ia para a faculdade, onde ficava quase o dia todo estudando, porque depois da aula eu ia para a biblioteca. Aos finais de semana eu ia para a igreja com eles, congregar. No começo, parecia que eu estava no céu. Aquela casa me parecia muito boa. Era oração pela manhã, oração antes do almoço e oração antes de dormir. E essas orações eram sempre chefiadas pelo marido daquela irmã. Os filhos estavam sempre presentes, como já disse, um rapaz e uma moça. Eles eram muito fervorosos. Eu achei que eu tive sorte. Eu pensava assim: Deus me mandou para uma igreja em forma de casa, ou uma casa em forma de igreja. Enfim, eu achava isso. Porém, com o passar do tempo, acabaram-se as orações da noite. O marido daquela mulher começou a chegar muito tarde. Na verdade, quase nunca ele estava presente. Um dia eu levantei de madrugada para tomar água e percebi que a porta da cozinha estava só encostada. Como era muito tarde, eu tive medo. Ver a porta aberta àquela hora, pensei que tinha entrado algum ladrão na casa. Pensei que tinham arrombado a porta. Porém, ouvi ruídos no quintal. E, olhando pela fresta da porta, eu vi o rapaz no fundo do quintal, se remexendo. O filho daquele casal. Ele estava com um fone no ouvido, ouvindo música, e um cigarro na mão, fumando. Eu pensei: misericórdia. Eu larguei de querer a água. A sede passou. Eu não quis saber de nada mais. Corri para o meu quarto, rápido, para ele não ver que eu tinha visto. Eu não queria me meter em nenhum problema. Eu só queria hospedagem para poder estudar. Eu não queria ser testemunha de nada, nem me meter na vida particular de ninguém. Mas foi assim que, aos poucos, eu fui vendo os problemas daquela família. E que aquela imagem de família perfeita dos primeiros dias era só uma encenação. Quando ficamos amigas, eu e a filha daquela mulher, de quem eu não quero citar o nome, ela se abriu comigo. Me contou que tinha um namorado, e ele não era da congregação, era da casa do lado, era um vizinho dela. E de vez em quando eles se encontravam no quintal, pelas madrugadas, para beber e namorar. Aí eu fiquei pensando assim: será que ela combina com o irmão dela os dias que cada um pode usar o quintal para pecar? Ô quintal disputado, viu? Eu pensei. Agora, quando eu tinha que usar o banheiro do segundo andar da casa, se o banheiro do andar de baixo estivesse ocupado, eu tinha obrigatoriamente que passar pelo corredor onde estava o quarto do casal. E não poucas vezes eu ouvia do outro lado da porta o choro daquela mulher. E eu ouvia ela clamando a Deus pelo marido, pelos filhos, pela família.
Aí eu entendi o que acontecia ali. A luta que aquela mulher enfrentava e que as coisas ali não eram fáceis. E era desse jeito. Então, às noites, reunidos à mesa para as refeições, e na igreja, todo mundo era santo. Aos domingos, nos dias de culto. Porém, durante a semana, cada um tinha a sua vida particular. E esse era o estado de coisas em que eu me encontrava. Aí, como eu tinha que estudar muito, e cessaram as orações na casa, eu também parei de orar. A maioria do meu tempo eu estava preocupada com os estudos. Eu queria que valesse a pena aquele tempo que eu estava passando ali. Os esforços que os meus pais estavam fazendo. Todos os meses, o meu pai, sem poder, juntava uma certa quantia e enviava para aquela mulher, para pagar a minha hospedagem ali. É claro que o valor não pagava pela hospedagem, era apenas simbólico. Com o passar do tempo, ela passou até a me dar esse dinheiro. Mas o que eu quero dizer é que, com o passar do tempo, eu também me acostumei com aquele estado de coisas. Parei de orar, o meu véu ficou abandonado no fundo da gaveta, e isso por muito tempo. Mas eu achava que estava bem, que estava tudo bem com a minha fé, que Deus entendia que eu precisava estudar, que eu precisava empregar o meu tempo no meu estudo. Porém, aconteceu uma coisa. Chegou um aluno novo na classe e ele começou a me olhar demais. Depois ele começou a me procurar nos intervalos e ele era da mesma graça que eu. Então eu pensei, Deus enviou um varão para mim. Ele se oferecia para me acompanhar até o ponto de ônibus e como eu me sentia bem com ele, fui deixando. Quando menos esperei, percebi que estava apaixonada. E percebi isso quando um dia ele faltou à aula. E me deu uma tristeza e um desespero. E eu quis sair correndo para procurar por ele. Aí pronto. No dia seguinte, quando ele apareceu, eu me declarei. E ele também. Disse que estava apaixonado por mim, queria namorar comigo e também depois queria casar. Então nós começamos a namorar. E aí eu não quis saber de mais nada. Se os estudos haviam tomado o tempo que eu deveria ter com Deus, agora o meu namoro engoliu o tempo que eu deveria ter com Deus e com os meus estudos. Eu até estudava, mas não conseguia me concentrar direito. Não aprendia tanto quanto antes. E isso foi um problema. E foi aí que eu perdi de vez a vontade de ir à igreja. Quando aquela mulher me convidava aos domingos para congregar, eu dizia que não podia, que estava com muito estudo, muito dever para fazer. E na verdade, às vezes, eu só queria ficar deitada, em paz, pensando no meu namorado. Aí chegou outra aluna na nossa classe. E ela era loira e muito simpática. Eu notei meu namorado olhando fixamente para o cabelo dela. Nesse dia, eu experimentei um sentimento que eu ainda não conhecia, o ciúme. Me maltratava por dentro. Parecia que ele estava escolhendo ela a mim. Parecia que ela estava roubando ele de mim. E foi aí onde tudo começou. A mesma sensação de querer sair correndo atrás dele. Eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. E se eu fizer uma surpresa a ele? E se essa loira fosse eu? No outro dia, mal esperei o dia amanhecer, peguei minhas economias na gaveta, que meu pai mandava, e fui ao salão de beleza mais próximo. Eu disse para a cabeleireira, eu quero ficar loira. Ela se espantou. Com esse cabelão? O meu cabelo, Irmandade, chegava quase no chão.
Eu nunca toquei desde criança. Era castanho escuro e ondulado, mas sem volume. Ela disse que era impossível pintar e escovar para deixar como eu queria com aquele comprimento. Eu teria antes que cortar. Então, se não tinha outra alternativa, eu cortei. Eu sentia liberdade para isso, longe da minha família e sem ninguém para falar de doutrina, e eu achava que tinha um propósito importante e urgente, que era segurar o meu namorado. Ela cortou então o meu cabelo na altura da cintura, pintou de loiro mel e alisou. Eu saí do salão me sentindo. Claro que eu estava estranhando muito, mas enfim, era loiro. Quando eu cheguei em casa, aquela mulher, a minha tia, foi a primeira a me ver. Ela deu um grito. Ela disse: "Valha-me, Senhor! O que aconteceu? O que você fez? Quem fez isso com o seu cabelo?" Eu respondi: "Eu fiz. É só para ficar um pouquinho mais bonito." E aí ela falou: "Menina, o seu cabelo é consagrado. Sua mãe não ia concordar com isso." Aí eu disse: "Deixa, tia, eu falo com ela, está tudo bem." No fundo, eu não me importava com ninguém. Eu só me importava com a opinião de uma pessoa, meu namorado. E para minha tristeza, no dia seguinte, quando ele me viu, me olhou por um tempo com uma cara de preocupação e depois perguntou: "O que você fez com o seu cabelo?" Eu olhei desconcertada para ele, sem saber o que dizer. Eu estava esperando um elogio, mas eu perguntei toda empolgada: "Gostou?" E ele respondeu: "Não, eu amava o seu cabelo do jeito que ele era. Que loucura foi essa? O que te deu?" Irmã, ele nem fez questão de disfarçar a insatisfação para me agradar. E a partir dali, tudo desmoronou. Ele mudou comigo, sempre zangado, distraído, mal-humorado, e não houve outro jeito. Ele fez o que eu previa que faria, o que meu coração me avisava, mas que eu não queria ouvir para não ter que lidar com isso. Ele terminou comigo. E foi difícil, muito difícil, mas ele terminou. E ainda disse que ainda poderíamos ser amigos se eu quisesse. E aí foi embora e nem olhou para trás. Eu fui para casa aos prantos, me odiando, chorei a noite toda e amaldiçoei aquele cabelo, aquela cor. Imagina, Irmandade, eu amaldiçoei aquilo que Deus consagrou. Eu estava totalmente perdida e em rebeldia. A minha queda foi grande. Depois, com muita raiva e para tentar esquecer tudo, eu fui ao salão e mandei cortar mais o meu cabelo. O cabelo ficou Chanel. Aí mandei pintar de vermelho. Aquela aparência era para demonstrar toda a revolta que eu estava sentindo. Claro que eu não sabia disso naquela época, mas era exatamente o que eu estava sentindo: raiva, tristeza e revolta. Quando cheguei em casa, minha tia me viu e deu outro grito. Ela falou: "Pelo amor de Deus, menina, o que está acontecendo com você?" Eu olhei para ela com raiva e só disse que ia para o meu quarto estudar e que, por favor, ninguém me incomodasse e nem me interrompesse. Na verdade, eu queria paz, paz para chorar até quando eu quisesse, sem ninguém me ver. Só que paz é algo que eu não tinha mais. Eu esqueci as profecias sobre o meu cabelo, de que não era para eu mexer. Depois dali, eu pintei de vermelho de vários tons, depois de preto e etc. Alisei, frisei. Todo dia eu queria estar diferente. Nenhum desses modelos e dessas cores me satisfazia. Parecia que eu estava procurando uma imagem de mim que não existia mais. Talvez fosse a antiga, só que eu não podia mais voltar atrás.
Na casa onde eu estava morando, tudo continuava do mesmo jeito e às vezes pior. O casal não se refreava mais e eu podia ouvir as brigas lá de baixo. Quem ia congregar era só minha tia, isso de vez em quando. Eu tentava me afogar nos estudos para esquecer as minhas dores. Senti falta da paz da minha casa. Comecei a me perguntar se aquele curso valia realmente a pena. E quando pensava nisso, eu chorava e orava. E o meu véu continuava lá, no fundo da gaveta da cômoda. Às vezes eu dizia: eu estou no inferno. Deus me sustente até esse tempo acabar. É claro que eu reconhecia os meus erros, reconhecia que não deveria ter me envolvido com aquele rapaz. Mas agora já era tarde, eu não tinha mais vontade de ir para a igreja, muito menos de orar, muito menos de estudar. Eu estava a um passo de colocar tudo a perder, e os meus pais achavam que estava tudo bem. Então, muitas vezes, para esquecer esses problemas, que para mim não tinham solução, eu comecei a frequentar as festas da faculdade. Me envolvi com pessoas, bebi, fumei, fiz coisas das quais não quero falar e nem tampouco me orgulho. Mas eu compartilhava minhas aventuras com minha amiga de casa, a filha da minha tia. Nós dávamos muitas risadas. Depois, sozinha, antes de dormir, eu me perguntava por que estava agindo daquela maneira. E na minha mente, eu orava pedindo perdão a Deus e depois dormia. Quando minha mãe ou meu pai ligavam, eu dizia que estava tudo bem. E pronto. Numa noite em que eu não estava conseguindo dormir, fui na cozinha para pegar água e vi novamente a porta da cozinha aberta. Não me estranhei tanto dessa vez. Era o filho da minha tia que estava lá, no escuro, fumando. Abri a porta e fui para lá. E fiquei o resto da noite com ele, fumando, reclamando da vida e namorando. E aí eu fiquei igual a eles. Mas quando eu subia para o segundo andar e passava pelo quarto da minha tia, eu ainda ouvia ela orando. E numa dessas vezes eu ouvi ela incluindo o meu nome em suas orações e clamando a Deus por mim, pela minha vida. Nesse dia eu fiquei triste. Eu olhei para mim mesma e lamentei o meu estado. Mas também reconheci a sabedoria daquela mulher. Eu não a via brigando com os filhos. Eu não a via gritando o tempo todo. Mas eu ouvia mais as suas orações. Isso quer dizer que ela sabia o que acontecia. Ela sabia o que seus filhos faziam na escola. Ela sabia o que o seu filho fazia no fundo do quintal. Ela sabia que a sua filha namorava com o vizinho. Ela sabia que eles eram uma coisa na igreja e que eram outra coisa em casa. Mas mesmo assim, eu não via ela dando escândalos. Eu só via ela orando. Eu via ela fazendo barulho quando ela discutia com o esposo dela. Mas com os filhos, nunca a vi repreendendo-os. E isso foi interessante para mim, porque eu não fui criada assim. Na minha casa, qualquer coisa, minha mãe e meu pai me repreendiam logo. Minha avó também. Não deixavam passar nada. E ali naquela casa não. A mãe só olhava, sabia o que estava acontecendo. Mas ela não repreendia os filhos. Mas ela orava. Eu não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim. Estou simplesmente observando que cada casa tem uma política, cada família tem um modo de agir e de interagir. Naquela casa era daquela maneira. E o tempo continuou passando e o meu curso estava chegando ao fim. Aquele rapaz com que eu comecei a namorar, mais para tentar aplacar a minha solidão do que outra coisa, começou a ficar aflito. Eu percebi que ele estava gostando de mim. Ele chegou a me propor que nós namorássemos sério, mas eu estava tão magoada que eu não conseguia mais confiar. Até porque eu sabia, pela irmã dele, que ele namorava com muitas meninas, fosse na igreja ou fosse na escola. Na verdade, ele era muito bonito e atraente, mas eu não quis me envolver.
E eu percebia que ele começava a ficar aflito toda vez que eu falava em ir embora, mas o curso estava chegando ao fim. E eu dava graças a Deus por isso. Só que eu estava naquele estado, diferente, e eu comecei a pensar em como eu ia voltar para casa daquele jeito. A instituição resolveu não fazer festa de formatura. Os formandos só teriam acesso às fotos tradicionais e eu dei graças a Deus por isso. Assim, a minha família não precisaria vir para festa nenhuma e eu não teria que me explicar antes da hora. Assim, ganhei mais tempo. Fiquei tão ansiosa com isso que comecei a ter coragem para orar. Uma noite, tirei meu véu do fundo da gaveta, meu véu bordado, bordado pela minha avó, tão lindo, e coloquei sobre a cabeça, sobre o meu cabelo, que nesse tempo estava azul, e pedi a Deus pela minha família. E pedi assim: Deus, prepare minha volta, não deixe minha mãe nem minha avó ter um ataque do coração. Aí eu chorei. Quando deitei, fechei os olhos e ouvi uma voz falando comigo, e ela dizia assim: você vai voltar ao primeiro amor, vai recomeçar do zero. Abri os olhos, meio assustada. Depois voltei a fechar e ouvi novamente: você vai voltar ao primeiro amor, vai recomeçar do zero. Aí eu não liguei mais, o sono me venceu e eu adormeci. No outro dia, amanheci incomodada, com uma vontade de ir ao salão e só me aquietei depois que eu fui. Eu pensei em não chegar em casa com o cabelo azul, pelo menos. Ao menos pintar com uma cor decente. E como fazia tempo que eu não alisava, pensei em alisar também. E depois pintar. E fiz isso. Foi aí que a tragédia aconteceu. Eu estava na cadeira. A mulher aplicou o produto alisante e foi fazer alguma coisa no tempo de pausa. Ela estava acostumada com o meu cabelo, conhecia o meu cabelo, então eu confiava. Mas quando ela voltou e começou a mexer no cabelo, ele começou a largar todo na mão dela. Ele simplesmente vinha na mão dela e ela começou a se espantar. Eu olhei pelo espelho, vi a cara dela e percebi que alguma coisa diferente, não muito boa, estava acontecendo. Ela começou a me pedir calma e eu, sem entender nada, botei a mão no cabelo e mexi. E um tufo de cabelo se desprendeu da minha cabeça. Aí eu entrei em pânico, comecei a tremer, levantei, chorei, pedi ajuda. Aí me levaram para o lavatório. E lá no lavatório ficou o restante do meu cabelo. Saí de lá quase careca. Chorei horrores. Me deram um calmante tentando me explicar que isso podia acontecer. Que a fibra do cabelo, que a incompatibilidade, que a química, etc, etc, etc. Na verdade, eu nem me lembro o que elas estavam querendo dizer. A dona do salão me implorou para não processar ela e tudo mais. Claro que eu não fiz isso. E no meio daquela situação, eu olhei no espelho e de repente me veio à memória a voz da noite anterior, dizendo: começar do zero, começar do zero. Então, uma força me invadiu. O desespero sumiu, eu me acalmei, fiquei serena e falei assim: pois mulher, faz o seguinte, passa a máquina aí, corta no zero e pronto. E ela passou a máquina. E por incrível que pareça, o desespero passou totalmente. Foi uma coisa de Deus. Eu voltei para casa, passando a mão na careca e rindo e pensando assim: essa é a história de uma moça que tinha um cabelo que arrastava no chão e ficou careca. E eu ria e chorava ao mesmo tempo. Minha tia disse que eu tinha que processar a dona do salão. Imagina, um dia ela me viu com o cabelo arrastando no chão.
No outro dia, com o cabelo loiro na cintura. Depois, com o cabelo Chanel, azul, laranja, etc. E agora, eu chegava em casa totalmente careca, totalmente sem cabelo. Mas não dei corda para as coisas que ela falou, porque senão eu iria me desesperar de novo. Fui para o meu quarto e fui tratar de fazer as minhas malas. Minha mãe ligou naquela tarde e disse uma coisa que ela não costumava dizer muito. Ela disse: "A sua família, minha filha, ama você. Estamos com saudades. Não vemos a hora de você voltar para nós." Meu coração disparou nessa hora, mas foi de alegria. Então, logo eu me despedi daquela família, me desculpei por algum incômodo, agradeci e prometi à minha tia que quando Deus me restaurasse, eu oraria por eles, pois só Deus poderia recompensá-la pela hospedagem. Eu não disse para vocês, mas ela era muito gentil comigo. Me tratou como uma mãe trata uma filha. Trazia café no quarto, trazia almoço quando eu não queria sair do quarto. Quando eu estava estudando por muito tempo, ela sempre se preocupava em que eu não ficasse um tempo muito longo sem me alimentar. Ela lavava minha roupa, engomava, dobrava. Eu serei grata àquela mulher por toda a minha vida. Na ausência da minha mãe, ela foi a minha mãe. Ela até orou por mim. Então, só Deus pode recompensá-la mesmo por aquela hospedagem. Enfim, eu estava voltando para casa. Voltando com o meu certificado de formação, com a alma marcada, com o coração em frangalhos, desviada, mas estava viva. E havia conseguido o que eu tinha vindo buscar. Sim, eu me considerava uma vencedora, uma sobrevivente. Quando cheguei na minha terra, desci do ônibus, pus os pés no chão e já senti uma paz diferente. A segurança de estar em casa, de estar voltando para os meus. Peguei um táxi na pequena rodoviária e fui para casa. Minha família estava toda na porta de casa e olha que eu tenho uma família bem grande. Pai, mãe, avós, primos, sobrinhos, irmãos, tios, vizinhos, todo mundo. Eu desci do táxi e aí foi uma comoção. Foi até engraçado ver a cara do pessoal. O carro foi embora e eu fiquei ali parada, com todo mundo me olhando, talvez se perguntando se era mesmo eu. Quando eu comecei a caminhar em direção a eles, os meus sobrinhos começaram a rir, apontando para minha cabeça careca. Aí todo mundo começou a rir. Umas pessoas ficaram muito sérias. A minha avó ficou seríssima. Mas fora eles, os mais velhos, todos riram. E eu ri e chorei, pensando também como é que eu vou me explicar. Mas todos me abraçaram e me beijaram. E eu entendi que foi um momento ali preparado por Deus. Eles fizeram uma festa, tinha muito bolo, balões e um almoço bem especial. E isso era difícil lá em casa, porque nossos recursos eram mínimos. E eu entendi então que todos eles se mobilizaram para demonstrar como estavam felizes com o meu retorno. Isso foi um consolo enorme para o meu coração. Depois eu tive que explicar 1000 vezes o motivo da minha careca. No início, deixei que todos pensassem que foi culpa do trabalho ruim de uma má profissional. Mas depois eu contei a verdade para minha mãe, mas só para minha mãe, porque eu tinha intimidade de amiga com a minha mãe. E ela chorou junto comigo. E então o tempo passou mais. E eu comecei a trabalhar no posto de saúde da minha cidade. E comecei a ajudar a minha família. E foi muito gratificante. Eu voltava para casa com o meu salário chorando e agradecendo a Deus por aquela maravilha. Só por aquilo já valia a pena tudo que eu tinha passado.
E então, depois, comecei a pedir a Deus um varão para casar. Porém, nenhum rapaz da igreja, estranhamente nenhum, se interessava por mim. Comecei até a pensar que era algum problema comigo, porque quase 6 anos haviam se passado. Meu cabelo havia crescido e sim, eu estava bem. Deus me restaurou, me libertou dos vícios que eu adquiri, porque eu ainda tinha vontade de fumar. Mas, estando com a minha família, cercada de cristãos, era diferente. Ali eu tinha força. E orando e jejuando, e com o apoio da minha família e de toda a minha congregação, o Senhor me libertou. Mas eu não esqueci daquela família que me acolheu. Eu não esqueci deles. E durante esses 6 anos, eu tanto orei por eles, como pedi oração. Deus me abençoou também na minha congregação. Logo que eu cheguei, a minha careca era motivo de eu ficar constantemente de véu. Era como se eu tivesse que compensar todos aqueles anos em que eu fiquei sem orar. E eu me sentia muito mal dentro da congregação, sem cabelo. Aí prometi a Deus que nunca mais iria tocar no meu véu. Eu fiz um voto com Deus de que, se o Senhor me abençoasse e fizesse meu cabelo crescer rapidamente, forte e bonito como ele era, eu nunca mais tocaria no meu véu. Deixaria ele crescer para sempre, não importa o comprimento que ele alcançasse. E então, o Senhor me abençoou mesmo. O meu cabelo cresceu rápido. E eu prometi ao Senhor que dessa vez eu não esqueceria o meu voto. E por causa de ninguém, mais eu iria tocar no meu cabelo. Aí, depois desses anos, uma amiga da faculdade entrou em contato comigo e me avisou que estavam abrindo um curso de aperfeiçoamento, uma especialização na minha área. E eu fiquei pensando, seria muito bom para mim. Me abriria outras portas para ganhar mais e eu ia poder ajudar mais a minha família. Então fiquei empolgada. Mas voltei atrás e fiquei pensando, não vou cometer o mesmo erro de antes. Vou orar, vou perguntar, vou consultar a Deus. Afinal de contas, eu estou tão bem na fé. Passar 6 meses na faculdade de novo, aí eu comecei a lembrar de tudo que eu havia passado. E à noite fui orar e perguntar ao Senhor. Eu disse, Pai, tu sabe essa porta que está se abrindo para mim. Me responde, é de ti? Tu me permites ir? Tu irás comigo? Tu queres que eu vá? Me responde, e o que tu me disseres, eu farei. E ali terminei a oração, pedindo como sempre que Deus preparasse o meu marido. Aquilo tinha se tornado uma regra para mim em toda a oração. Antes do amém eu sempre dizia, Senhor, e não esqueça do meu varão, não esqueça do meu marido. Amém. No outro dia, uma irmã, também anciã da nossa congregação, foi lanchar e orar lá em casa. E Deus falou por meio dela e me disse, eu nunca te deixei, eu sempre estive contigo, eu fui contigo ali, por isso tu voltou, por isso tu não sucumbiu. E eu digo a ti, volta lá, porque ainda tenho propósito para a tua vida naquele lugar. Volta para o mesmo lugar que tu estava, e tu verás o que pode fazer a minha grande mão através das orações dos santos. Irmandade, eu confesso que eu não esperava por isso. Eu suspirei assim, como um soldado que depois do descanso vai retornar à batalha. Pois é, e assim fiz eu. E aí comecei a preparar tudo. Liguei para minha tia de novo, dessa vez eu mesma liguei, explicando a situação. E ela respondeu morrendo de feliz, pois venha, venha logo, estou com saudade de você. E todo mundo aqui também. Vai ser um prazer do céu lhe hospedar de novo. Eu até me admirei.
Nem quando morava lá eu vi aquela mulher com aquela alegria toda. Pois bem, arrumei minhas coisas, me despedi da minha família e da Irmandade e subi no ônibus para a casa da minha tia. No caminho, eu ia pensando em tudo que passei lá e de repente me deu uma canseira que eu até cochilei. Quando cheguei, era fim de tarde, estavam todos em casa, se preparando para o jantar e estavam alegres, o ambiente estava diferente. A mulher sorrindo, um louvor tocando na cozinha, o marido dela abraçando ela, beijando por nada, a filha ajudando a pôr a mesa, as vestes delas também estavam diferentes. O cabelo da menina estava comprido, ela só gostava de mantê-lo curto. O semblante estava leve. O irmão dela, aquele que se dizia apaixonado por mim, apenas me cumprimentou com uma leve simpatia e bondade e depois foi para o sofá, pegou uma Bíblia e foi ler. Nem parecia que já tínhamos namorado e compartilhado um cigarro. Ele não se empolgou com a minha presença. E eu até pensei assim: eles esqueceram que sou eu? Não precisa fingir. Para que toda essa encenação? Eu sei quem são eles. Eles não me enganam mais. Mas eles serviram o jantar. E depois de tomar banho e me trocar, eu jantei com eles. E o assunto à mesa era a igreja, a organização, as orações, as últimas visitas nos lares, as cestas básicas que haviam sido doadas, o que Deus havia falado, a visita na casa da Irmandade, os enfermos, etc. Eu achei tudo maravilhoso. Quando me recolhi, fui orar a Deus. E Deus bradou ao meu coração, dizendo assim: não é encenação, é o poder da minha forte mão, é resposta de oração, é restauração. Ah, aí eu entendi. A paz que eu senti. Deus estava operando naquela casa. Não era encenação. Deus estava fazendo uma obra naquela família. Eles iam congregar juntos, voltavam felizes, e eu fiquei maravilhada. Os filhos não brigavam mais, porque antes, aqui e acolá, eles tinham, assim, um arranca-rabo entre eles, mas agora se davam bem. Havia diálogo entre os pais e os filhos. Estava um céu na terra, sorrisos, gentilezas, abraços. Irmandade, Deus é misericordioso e Ele atende às nossas orações. No primeiro dia de curso, eu fui muito satisfeita. Estava feliz com a obra de Deus na casa da minha tia. Agora é diferente, eu pensei. Serão 6 meses estudando em paz. Eu caminhava em direção à faculdade e dava glória ao Deus eterno. Irmandade, quando eu chego na frente do prédio e me preparo para subir a escadaria, que olho para cima, quem eu vejo no topo? Meu ex-namorado. Minhas pernas tremeram. Eu não sabia o que fazer. Aí ele ficou me olhando, sorriu e perguntou: você não vai subir? Vai ficar aí? Eu sorri levemente, sem jeito, e subi, bem devagar, para aproveitar aquele momento. E também procurar alguma palavra para dizer a ele, porque eu não sabia o que dizer. Quando cheguei ao topo da escada, ele ficou me olhando um pouco e depois disse que eu estava linda. Tocou no meu cabelo e disse que estava lindo. Disse que viu meu nome na lista do curso e estava me esperando. Que não havia encontrado ninguém que mexesse com o seu coração como eu havia feito. Me pediu perdão, pediu desculpas por sua infantilidade. Disse que se arrependia por ter me deixado ir embora. Aí eu me derreti toda, porque percebi que ainda o amava. Então, nós voltamos a namorar. E ele pediu a minha mão em casamento aos meus pais, ainda por telefone. Foi tudo assim.
muito rápido, tantas bênçãos e milagres. Eu vivi um sonho naquela época. O curso foi maravilhoso. Eu me especializei. Voltei para casa com mais um diploma e um noivo. Um noivo que se tornou meu esposo. E foi rápido, porque o meu pai agilizou o casório. Casamos na igreja, recebemos as bênçãos, foi uma festança para toda a irmandade. E essa, irmãs, é a minha história. Minha história com um final feliz, que Deus preparou para mim. E eu gostaria de compartilhar as maravilhas que Deus faz. Deus aceitou meu voto, e hoje meu cabelo está quase chegando no chão outra vez. Meu marido ama meu cabelo e me ajuda a cuidar dele. À noite é ele quem pega a escova e vai penteando das pontinhas para poder desenlinhar. Ele diz que tem que me ajudar a cuidar, porque vai que me dá uma louca e eu penso em cortar ou pintar de novo. Ele diz que tem medo. Mas, irmãs, Deus perdoou minhas falhas e jogou no mar do esquecimento. Deus é tão bom, irmandade. Eu posso dizer que sou a atração da minha família, porque ninguém mais aqui tem esses mistérios com Deus. As meninas da igreja, hoje em dia, cortam o cabelo e aparam as pontas, mas eu não me preocupo com isso. Meu cabelo cresce à vontade. E quando chegar ao chão, eu sei que Deus vai frear o crescimento, porque Deus é fiel comigo. E me ensinou a ser fiel com Ele também. Por isso, eu digo que não compreendo essa discussão sobre que tamanho deve ser o cabelo. A mulher deve ou não cortar o cabelo? A mulher deve aparar o cabelo? A mulher deve pintar o cabelo? Eu não entendo isso, porque desde que eu me entendo por gente, foi me ensinado pela doutrina da igreja e na prática o Senhor me ensinou que Ele quer que as santas tenham esse estereótipo, tenham essa imagem. Talvez estereótipo seja uma palavra um pouco forte, mas quero dizer para vocês que eu conheço um versículo na Bíblia que diz que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, quero terminar meu testemunho dizendo o que eu disse no princípio. Uma mulher santa é uma mulher santa. Uma mulher mundana é uma mulher mundana. Existem mulheres que têm mistérios com Deus e tem aquelas que não têm. Eu respeito todas, porém, é mais seguro ficar naquilo que nós aprendemos. É mais seguro ficar naquilo que a nossa igreja e a nossa doutrina ensina, porque ela é que nos ensina o caminho da salvação. E sermos fiéis é uma forma de sermos grata ao Senhor por ter nos revelado essa graça. Aqui no meu interior, existe um caso de uma moça da nossa congregação, que ela também fez um voto ao Senhor. E ela quebrou esse voto, e o voto dela era deixar o seu cabelo crescer, até que o Senhor trouxesse o seu varão. Então, quando o Senhor trouxesse, ela poderia começar a aparar. Só que ela se desesperou, porque ela passou dos 25 anos e o varão dela não aparecia. E o cabelo já estava passando, e muito, dos seus joelhos. E ela dizia que era custoso cuidar. Imagina, irmãos, ser custoso, ser difícil, ser problemático, trabalhoso, ser um enfado, cuidar de uma bênção que Deus te deu. Não devemos falar isso, irmandade. O que aconteceu com aquela menina é que antes do varão dela chegar, ela adoeceu, porque ela cortou o cabelo 2 e 3 vezes. E quando o seu varão chegou, ela estava com a doença, muito difícil. E após o seu casamento, o Senhor a recolheu. Não me pergunte por quê. Falta de fidelidade? Não sei. O que eu sei é que isso aconteceu. E eu vi isso acontecer diante dos meus olhos. Mas o que eu quero dizer? Que Deus me poupou. E que nós possamos, irmãs, sempre cumprir o nosso voto. Se você fez um voto ao Senhor, cumpra. Melhor que você não vote do que você votar e não pagar. Então, queridas irmãs, fiquem com Deus. Isso é o que eu tenho a dizer. E agradecer ao Eterno por estar hoje aqui falando com vocês.
Eu não sei porque alguns o Senhor poupa e outros ele não poupa, mas a mim ele poupou. E eu sou grata ao meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus é bom, irmandade. Sejamos fiel ao nosso Deus. E esse é o meu testemunho. É o pequeno relato de poucas coisas que aconteceram na minha vida, mas que mostram o quanto nosso Deus é bom e que vale a pena servir a esse Deus. Amém? Deus abençoe a todos.